E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no Café Bandeira com a professora Fabiola Esperandio e hoje nós vamos falar sobre inclusão. Esse vai ser o primeiro programa de alguns que nós vamos fazer em formato de blocos. Nós vamos fazer uma introdução sobre o que é inclusão e como se comportar diante dela. E aí, como vai, professora? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda de volta. Muito obrigada, é sempre uma alegria. A alegria é nossa de recebê-la. Obrigada. Então, nós vamos falar sobre inclusão. Primeiro, o que é a inclusão? Para mim, inclusão é a capacidade de reconhecer o outro e entendê-lo. Então, a partir do momento que eu reconheço o outro, compreendo as necessidades do outro, eu já estou começando um processo de interação. Então, pensar em inclusão, eu prefiro pensar em entender as diferenças, né? Então, assim, se a partir do momento que eu entendo as diferenças, eu estou permitindo a educação para todos. Então, eu acho que a escola é uma escola para todos. Me incomoda quando eu escuto dizendo assim, minha escola é inclusiva, automaticamente ela está excluindo as demais. Não, a nossa escola precisa ser para todos. E o conceito de para todos, ele é muito interessante, né? Porque a escola não é um lugar que a gente vai simplesmente estudar. É lá que nós vamos aprender a conviver com as diferenças, a conviver com outras crianças, com os mesmos, com os diferentes, né? Então, se eu não permitir na infância o conviver com as diferenças, o interagir com a convivência, em que momento nós estaremos preparados para lidar com a diferença no mundo? Verdade. Então, é na infância que eu aprendo a respeitar, a entender, a colaborar, a ser generoso, a entender o tempo do outro, a entender a necessidade do outro. Então, a escola precisa permitir isso. Então, se ela conseguir ser para todos, eu vou permitir dentro de uma sala de aula, nas diferenças de cada um, uma troca. Eu só troco com o diferente. Como que eu posso trocar com o igual? O igual tem as mesmas condições do que eu aprendo um pouco com o igual. Eu acho que isso serve para qualquer tipo de relacionamento, né? Você conviver com uma pessoa diferente, você aprende todo dia, né? Você aprende todos os dias a ser melhor e a não repetir algumas coisas que você com o diferente vê que não é legal. Né? Então eu acho que o importante é isso, preparar a criança para o lado de fora da escola, porque a escola ela tem que ter esse papel de preparar a criança para a vida, para o mundo. Então se a escola é para todos e com todos, cada um com a sua particularidade, com a sua necessidade, eu preparo essa criança verdadeiramente para a vida. E as escolas em geral, por aqui em Goiânia, estão preparadas para isso? Eu acho que no país todo as escolas estão muito devagar. Elas precisam preparar mais para isso. Algumas escolas, elas se vendem, vamos dizer assim, como inclusivas, porque tem rampa, porque tem um banheiro para deficiente. A escola vai muito além de uma estrutura, né? A escola, ela precisa entender as necessidades acadêmicas dessa criança. Com certeza. E uma boa escola, ela parte do bom planejamento pedagógico, né? Ela parte da reflexão. Então, uma escola que é reflexiva, que ela preocupa com o outro que chega, com o outro que está saindo, aí sim, ela associada a uma estrutura de adaptações, ela se torna para todos, né? E essa questão da adaptação, ela tem que ser revista de uma forma mais responsável, né? A adaptação não é simplesmente nós mudarmos o tipo de avaliação, não é mudarmos como tratar esse outro, né? Porque senão você também está excluindo, né? É isso que me incomoda muito e me preocupa. As pessoas acharem que a partir do momento que uma família chega e apresenta uma dificuldade de seu filho, com ou sem laudo, porque hoje a gente também tem que partir para uma preocupação da avaliação dos próprios laudos, investigar mais, porque a gente encontra muitos erros, muitas
laudos muito prematuros, que podem determinar o caminho da criança para o resto da vida. Então, quando a família chega com essas queixas ou com esses papéis atestando uma deficiência da criança, a escola muitas vezes acha que tem que começar a fazer um monte de coisas diferentes. E esses monte de coisas diferentes acabam verdadeiramente excluindo a criança do processo. É porque o mundo em si não vai fazer essas coisas diferentes para ele, né? E aí, isso que eu tenho, pelo menos na instituição que eu estou inserida, eu tenho conversado muito com os professores, para que eles entendam que eles são regentes de sala de aula, eles são mestres de sala de aula, que precisam de uma equipe multidisciplinar para ajudar as crianças que têm necessidades além. Porque você concorda que se a gente for usar a palavra inclusão, a qualquer momento, todos nós precisamos ser incluídos? Com certeza. Eu tenho as minhas dificuldades, né? Eu tenho as minhas deficiências. Eu também em alguns momentos, preciso de ser compreendida, entendida e que alguém me colabore comigo. E as pessoas começam a olhar em determinadas situações momentâneas, bastante temporárias ou para toda a vida, eu preciso mudar toda uma estrutura, só que o mundo não muda. Então a escola tem que entender isso. E a gente ainda tem um outro probleminha, né? Por exemplo, eu saí da faculdade de letras, na minha época eu não vi inclusão, sabe? Então, será que eu estaria preparado para lidar com esse aluno? Claro, existem os cursos de pós-graduação que ajudam bastante, mas as faculdades não estão ajudando nesse quesito, né? Olha só, as faculdades, os educadores, eles precisam abrir para pensar, eles precisam refletir sobre o fazer pedagógico. Não adianta, é até ingênuo pensar que um professor precisa entender de todas as deficiências e saber lidar com todas as deficiências, ou que ele vai passar a fazer o papel de um endócrino, de um psiquiatra, não é isso. Então, eu preciso conhecer, entender como processa, para eu ser colaborativo. Aí eu vou verdadeiramente colaborar. Mas o professor, ele tem que estar ali dando aula para todos. Quando eu digo para todos, é diversificando a linguagem, trazendo ludicidade, mas não tratando a deficiência, não tratando a dificuldade em si. Porque para isso nós contamos com fonoaudiólogos, com psicopedagogos, com psicólogos, com os psiquiatras. Essa equipe multidisciplinar que vai colaborar. Então o professor, regente, por exemplo, se dentro de uma sala de aula ele tem mais ouvintes e um ou dois que não escutam, ele tem que dar aula para os ouvintes, porque esse não ouvinte, no mundo ele vai encontrar um monte de ouvinte. E paralelo a isso, o não ouvinte vai trabalhando a sua dificuldade, as suas deficiências com profissionais especializados. Então, às vezes eu deparo com professores desesperados, achando que tem que começar a fazer um monte de curso, que tem que fazer... Imagina, se dentro de uma sala eu tenho um não ouvinte, então eu tenho que fazer um curso para trabalhar com o não ouvinte, eu tenho que saber braille para trabalhar com o que não enxerga. Não é isso, porque nós não damos conta de tudo isso. Então, as universidades precisam trabalhar o educador para que ele reflita sobre a sua prática e que se a sua prática está abrangendo a grande maioria. Aquele que ele não está conseguindo abranger, ele tem que se preocupar sim, diversifica a linguagem, diversifica o fazer ali junto com todos e paralelo ele orienta as pessoas que estão acompanhando aquelas crianças. Eu penso assim, porque nós precisamos conhecer, saber identificar, mas não diagnosticar. O diagnóstico não cabe ao professor. E já que você falou do diagnóstico, acho que um erro muito comum dos pais é colocar as crianças que necessitam dessa atenção na escola, achando que a escola vai tratar desse problema. Né? Ela vai escolarizar, esse é o papel da escola. A escola vai escolarizar o filho dela, mas não vai tratar especificamente do problema dele, não vai colocar um fonoaudiólogo específico para ele, não vai dar laudos, né? Isso. O que acontece? Como a lei está sendo muito divulgada e os pais, muitas vezes, na sua ânsia de ajudar o seu filho, eles começam a acreditar que colocando na escola todos os problemas serão resolvidos porque a lei os protege. Não é assim. A lei
protege, que você pode matricular o seu filho na instituição que você escolher. E que a escola, a instituição, não pode negar porque o seu filho tem alguma necessidade especial. Falou entendeu? lindamente. Então não existe mais aquela questão de escola inclusiva. Toda escola é inclusiva. Exatamente, é isso que a lei diz. Mas quando às vezes o pai, no seu sofrimento, na sua angústia de buscar o melhor para o filho, chega na escola, acha que lá vai deparar com um fonoaudiólogo, com um psiquiatra, com um endocrinologista, com a psicopedagoga. E não é isso. A escola vai fazer o papel dela de ensinante, o papel acadêmico diante daquilo, das necessidades de cada um, e vai ser colaborativa com os multidisciplinares. Entendeu? Então, assim, por exemplo, às vezes a família chega lá na escola e fala: se o meu filho não der conta da tarefa, você tem que dar um tempo a mais. Então vamos pensar, se eu der um tempo a mais para aquela tarefa, os outros já terminaram, os outros irão para a próxima atividade. Ele então ficará fazendo? Eu não estou excluindo? Pois é, e isso já é excluir. Isso já é excluir. Então, o que a gente precisa é, quando a gente fala assim, o profissional está preparado, o profissional está disposto a ser um profissional reflexivo, diversificar a sua linguagem para que atenda a todos. É esse o principal ponto, eu estar disposta a entender as diferenças e ser um profissional assertivo para trabalhar o meu conteúdo, que esse meu conteúdo chegue a todos. E vale lembrar também que a escola que não cederia a essa questão da inclusão, ela paga multa, né? Se ela negar a matrícula de um aluno dessa atenção, isso. Paga multa. E os pais não possuem obrigação de, ao matricular seu filho, colocar qualquer situação, entendeu? Ele pode chegar lá e fazer a matrícula normalmente. Não é uma condição ele contar, meu filho não tem nenhuma necessidade ou tem necessidade. E ele faz a matrícula e, a partir disso, a escola vai junto da família entender qual a busca e o que ela pode oferecer. Então, o que ela pode oferecer academicamente, ampliando a sua ação de forma com que essa criança seja atendida e assistida no seu aprender. Já que você falou da questão acadêmica, vamos falar sobre avaliação? Ótimo, vamos falar. Valeu, pessoal. Essa foi a Fabíola Esperandio. Nós vamos conversar no próximo programa sobre avaliação na inclusão. Um abraço a todos e até a próxima. Loving it and love it up. Living it up when I'm going